Eu tive a oportunidade, já no terceiro semestre do curso de graduação em Ciências Sociais na URGS, de inserir num grupo de pesquisas na condição de bolsista de iniciação científica, um grupo de pesquisas, então, que estudava a reestruturação do setor de telecomunicações no Brasil. Então, o setor de telecomunicações, a partir ali de meados dos anos 90, início dos anos 2000, ele passou por uma série de transformações, né? Tu deves te lembrar, porque a gente tem idades parecidas, até a década de 90 o telefone ele era entendido não como um serviço, como é hoje, mas como um bem, né? As pessoas negociavam linhas telefônicas, ela tinha um valor, inclusive, cotado em dólar, alugavam linhas telefônicas, porque esse serviço no Brasil ele era muito restrito a algumas pessoas que tinham acesso à telefonia. Então, a partir da privatização do setor de telecomunicações, das antigas empresas estatais, o mercado de trabalho das telecomunicações passou por uma mudança muito substantiva, porque também ampliou a oferta dos serviços de telecomunicações e, por consequência, também o próprio mercado de trabalho nesse setor, né? Não mais nos mesmos moldes anteriores, o mercado de trabalho fundamentalmente organizado a partir do serviço público, nas empresas públicas, mas a partir de empresas privadas que passaram a fornecer esse serviço, né? Empresas, pequenas empresas ou médias empresas que terceirizavam serviços de cabeamento, serviços de rede lógica, de manutenção, e também um segmento que passou a se configurar justamente por causa da expansão do setor de telecomunicações, que é o setor de call center, né? O segmento dos call centers. Porque aí as empresas começaram a enxergar nesse segmento a oportunidade de oferecer produtos e serviços para as pessoas, porque as pessoas passaram, né, em maior medida, a portar telefone. Então, no mestrado, eu acabei me debruçando sobre o mercado de trabalho nos call centers, né? Então, havia toda uma discussão a respeito desse mercado de trabalho, sobre as características do emprego nesse segmento, alguns argumentando que esse mercado de trabalho ele era mercado de trabalho de emprego precário, né? Que oferecia baixos salários, mas já outros, né, argumentavam que, na verdade, esse mercado de trabalho ele era um tipo de emprego trampolim, digamos assim, em que principalmente jovens acabavam se inserindo num determinado momento das suas vidas, vislumbrando, então, uma outra inserção profissional a seguir. E depois, no segundo momento, eu tratei de olhar aí não apenas o setor de call centers, mas olhar as trajetórias ocupacionais dos empregados no setor de telecomunicações. De que modo essas trajetórias ocupacionais elas se configuraram a partir da privatização do setor de telecomunicações. O que eu pude identificar, então, é que um conjunto muito significativo de trabalhadores, né, acaba saindo do mercado de trabalho, até porque essas empresas estatais elas acabaram promovendo programas de demissão voluntária, né, incentivando que esses trabalhadores, principalmente aqueles que tinham salários mais altos, eles se desligassem da empresa, para que a empresa ela fosse privatizada de modo mais enxuto também. A partir dali se configura um novo mercado de trabalho, né? E aí foi possível identificar, inclusive, determinadas interconexões entre o mercado de trabalho das telecomunicações e da construção civil, porque a ampliação, digamos assim, daquela rede, que hoje ela já é obsoleta, né? A rede de telefonia fixa, ela precisava crescer naquele momento. Hoje, dificilmente se fala de telefone fixo, hoje quase tudo é telefonia móvel, né? Já não se fala mais em voz, se fala em tráfego de dados. Mas, então eu pude identificar de que modo também essas trajetórias elas se davam, e eu tentei pensar quais eram as chances dos trabalhadores permanecer nesse mercado de trabalho depois da ocorrência de um fato específico, que é a demissão, né? E quais eram os perfis que a gente poderia dizer que eram os mais seguros nesse mercado de trabalho. E eu pude identificar que justamente eram os trabalhadores com um conhecimento mais especializado, mas não trabalhadores que tivessem salários mais altos, né? Que tinham uma formação técnica específica da área, mas também formação intermediária, porque justamente os trabalhadores menos qualificados eles tendiam a migrar para outros setores
de atividade econômica, e os trabalhadores muito qualificados, como eles acabavam ocupando também vagas muito específicas, eles tinham dificuldade de se inserir numa outra empresa, né, do mesmo ramo. Porque muitos dos quais já tinham uma idade elevada, porque muitos dos quais eles também acabavam decidindo empreender na medida em que eram desligados das empresas, eram demitidos, né? Então, por isso, acabei chegando à conclusão de que essas trajetórias dentro do setor de telecomunicações elas eram relativamente desiguais e que, de algum modo, havia uma tendência, inclusive de exclusão do mercado de trabalho formal, justamente desses trabalhadores que possuíam menos qualificação e que, portanto, eram aqueles que tinham menos salário e são aqueles também os mais vulneráveis, digamos assim, na eventualidade da perda do emprego, né? Então, foi um pouco isso que eu acabei estudando na minha tese de doutorado. Isso acabou abrindo, inclusive, interesse por estudar justamente as desigualdades, né? Mas aí olhando mais para o enfoque das classes sociais e menos do mercado de trabalho. Isso eu acabei fazendo, então, no meu pós-doutorado, tentando pensar justamente como, principalmente a classe média, né, que ela acaba, numa sociedade profundamente desigual como a nossa, servindo como uma zona de amortecimento de conflitos, né, porque ela sempre é um lugar de aspiração das classes populares, né, se transformar em classe média, ter acesso a determinados bens de consumo, ao automóvel 0 quilômetro, a casa própria, a viagem, no nosso caso aqui para o Nordeste, ou ter a oportunidade de fazer viagens, né? Ou acesso a determinados bens que têm também toda uma importância simbólica, né? Então, a roupas de marca, a perfumes, a bebidas importadas. Então, de que modo essa classe social ela acaba também formando, digamos assim, um discurso e uma prática que é legitimadora das desigualdades sociais, né? De que modo essa classe social, além de ser uma classe social que ocupa essa posição, digamos assim, de amortecimento de conflitos, porque ela é visualizada pelas classes populares como um destino virtuoso para aqueles que, a partir do mérito, conseguem lograr uma mobilidade social ascendente, né? Já usando aqui um conceito sociológico, mas de que modo, efetivamente, essa classe social também ela acaba produzindo um discurso de legitimação das desigualdades, né? Que dá sustentação, em última análise, a um dos principais sistemas de desigualdades presentes no planeta, que é o sistema de desigualdades que estrutura a sociedade brasileira.